Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu vou considerar apenas algo relacionado ao Espírito Santo, porque o fato dele ficar conosco para sempre tem uma implicação na vida cristã. E qual é? Primeiro que o Espírito Santo seria enviado para substituir a pessoa bendita de Cristo Jesus. Segundo, diz o texto bíblico, que ele ficaria conosco para sempre, convosco nesta versão para sempre, e numa outra diz claramente, para que fique convosco para sempre. E nesta outra, veja bem o que nos diz, mas vocês o conhecem, digo, e eu lhe pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ora, o Espírito Santo, ele não entraria na vida do crente e em algum momento poderia sair. Pelo contrário, ele entra de uma vez por todas e para sempre. Quando a Bíblia diz que é para sempre mesmo. Isto significa que o crente verdadeiro, aquele que é nascido de Deus, aquele que se tornou filho de Deus por adoção, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele desfruta de uma vida eterna. E se é eterna, indica tanto a durabilidade quanto a qualidade de vida, porque a pessoa se encontra em Cristo Jesus, de modo que a pessoa não perde a salvação de forma alguma. Até porque diz a palavra de Deus que ele viria e estaria para sempre com a pessoa. Jamais deixaria por causa de algo produzido ou feito pelo homem, mas permaneceria dentro, inclusive, do homem para guiá-lo, para convencer do pecado, da justiça, do juízo e, por sua vez, trabalhar guiando em toda a verdade, santificando e etc. e tal. Para corroborar com esse texto e, e também em relação à questão de, de que o Espírito Santo permanece conosco para sempre e é garantia da nossa salvação, olha bem o que nos diz no versículo 14, no versículo 14 do capítulo 1 de Efésios. Paulo diz assim, uma referência ao Espírito Santo, o qual é o penhor, isto é, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Como é que o crente vai ter a certeza de que ele está salvo de uma vez por todas? Desde que ele se torne a habitação do Espírito e este passa a morar permanentemente e, por sua vez, o tem em suas mãos. Ou seja, o crente se torna propriedade divina. Deste modo, o Espírito Santo permanece dentro dele e é justamente a garantia. Numa outra versão, para que você possa observar para o penhor da nossa herança, mas esta palavra viva, que tem a tradução do Novo Testamento, clareia um pouco esse sentido. O Espírito Santo é a garantia de Deus, de que ele nos dará a herança que prometeu, antecipando o dia em que ele dará a liberdade completa aos que comprou para ser seu povo, para o louvor da sua glória. Deste modo, se você nasceu de novo, se você é um crente em Jesus, legítimo, que foi feito a partir do momento que você acreditou piamente na pessoa de Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, você passa a desfrutar da presença consoladora, ajudadora, norteadora do Espírito Santo, de modo que ele vai antecipar, dando a garantia de que você estará para sempre com Deus e justamente no lugar.
onde não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá luta, não haverá nada disto que nós passamos aqui, mas haverá a pessoa de Deus diante de cada um de nós, ou seja, nós estaremos diante dele na eternidade, nos céus. E a garantia é justamente o Espírito Santo. Quando você une os dois textos, que não são contradizentes, são harmônicos, que diz que o Espírito Santo estaria para sempre, e o outro texto, que diz que o Espírito Santo é a garantia, você pode ter certeza da salvação em Cristo Jesus. Logo, essa ideia generalizada de que o crente pode vir perder a salvação trata-se de uma impossibilidade. Porque se ele verdadeiramente é crente em Jesus, ele é salvo de uma vez por todas, e a garantia é justamente a habitação do Espírito Santo na vida dele, de modo que o Espírito Santo não vai dar uma fugidinha, não vai sair dele caso ele cometer algum erro, algum pecado. Pelo contrário, o Espírito Santo permanece dentro dele, convencendo-o do pecado em questão, para que ele possa se arrepender e usufruir das benesses da parte do próprio Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e espero que tenha sido útil, mesmo sendo um vídeo tão sucinto, mas ao mesmo tempo significativo por conta da palavra de Deus.